Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. O Rio Grande do Sul sofre com a maior catástrofe climática da história do estado. As enchentes atingem 90% dos municípios e já desalojaram mais de 500 mil pessoas. As mudanças climáticas têm um papel significativo em eventos climáticos extremos, como as enchentes. Essas mudanças contribuem para o aumento da temperatura global, intensificando o ciclo hidrológico e aumentando a frequência e a intensidade das chuvas em algumas regiões. Lidar com essas mudanças e adotar medidas que protejam a população são desafios que englobam a ciência, a educação e a administração pública. Pesquisadores e professores de universidades do Rio Grande do Sul propõem projetos de emergências climáticas e ambientais. Para falar sobre este assunto, Novas Fronteiras recebe a cientista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Márcia Bernardes Barbosa. Seja bem-vinda, professora. Quem também participa deste bate-papo é a vice-reitora da Universidade Franciscana, Solange Binotto Fagan, e a meteorologista e também professora da Universidade Federal de Pelotas, Débora Simões. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu começo perguntando então à professora Márcia. A senhora está à frente do Programa Gaúcho de Emergência Climática e Ambiental, que traz como proposta 6 pontos de serviços. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desses pontos de serviços que se refere o programa. Deixa eu só explicar que esse programa foi uma coisa bem auto-organizada. Começa com uma conversa com uma colega minha chamada Rita Alves, que é uma máquina que conhece todo mundo, né? E que ela começou a puxar a gente. E, de repente, hoje nós somos mais de 70 pesquisadores e pesquisadoras conversando sobre o que a gente tem que fazer para ter um melhor alerta para o futuro e para a gente ter um estado mais resiliente. E aí surgem esses 6 programas, 3 programas de alerta, ou seja, programas voltados para a gente estar mais preparado para dar o alerta. Um programa deles é a criação de um serviço climático para o Rio Grande do Sul, que vai depois, eu tenho certeza que a Débora pode falar muito mais sobre essa questão meteorologia e clima, mas um serviço que possa ter um monitoramento mais eficiente do que a gente tem hoje em dia, mas que dispare alertas chegando a gestores e gestoras, chegando na população, com pessoas sabendo o que fazer. Porque foi o que aconteceu, a gente teve alerta e ele não sabia, nem eu sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Saio ou não saio de casa? Tá? E um segundo serviço, também ligado ao alerta, é a formação dos gestores e gestoras, defesa civil, corpo de bombeiros, para eles estarem instrumentalizados o que fazer dependendo do nível de alerta. Tá? E ainda a gente precisa olhar a nossa infraestrutura municipal de água, esgoto, hidrológica e eletricidade e ter ela resiliente para esse futuro. Além disso, a gente precisa criar serviços também que nos preparem para as futuras emergências. Nem todas elas vão ser chuvas, nós vamos ter períodos de seca também. E para isso, a gente também propõe 3 serviços. Um serviço educacional. Pessoas têm que saber em suas casas o que fazer quando tiver uma emergência climática. E para isso, o melhor caminho é a escola. Nós temos que incluir uma disciplina de emergência climática, do que fazer quando tem chuva nas nossas escolas, assim como outros países têm disciplinas similares com países que têm tufões, furacões, eles sabem o que fazer. Então, esse programa é urgente. Um segundo programa também que nos deixa mais resistentes é a gente fazer essa reconstrução que teremos que fazer de estradas, de vias, de casas, baseadas no que a ciência está dizendo que tem que fazer. Então, a gente precisa reconstruir a cidade de maneira a ela se tornar mais robusta. E cientistas sabem como fazer isso, caso a caso, uma coisa customizada. E, finalmente, a gente precisa olhar o uso da terra. O ordenamento agrícola, o ordenamento da terra precisa ser olhado com carinho. A gente não pode continuar plantando como se não tivesse nenhuma consequência. Então, a gente vai ter que aprender e ensinar como é que eu combino o reflorestamento com a agricultura. Isso não quer dizer que tu não vai poder mais produzir, significa que tu vai produzir de um jeito que te torna mais robusto e mais robusta. Nesse momento,
esse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras está trabalhando para refinar esses projetos, enquanto a gente está lutando para ser ouvido e ouvida nos governos, governo federal, governo municipal, governo estadual. Então, assim, é uma luta de construir o projeto ao mesmo tempo que a gente trabalha para ter essa interlocução. E devo dizer que a mídia tem sido uma grande parceira, tenho certeza que a Débora concorda comigo, a mídia está aí para nos ajudar a ter essa visibilidade, para as pessoas entenderem que a gente tem que fazer consciência, mas também com consciência. Tá? Um joguinho aqui de palavras, mas para dizer exatamente como gestores e gestoras têm que agir nesse momento. E professora Débora, a gente sabe que as mudanças climáticas elas estão afetando os padrões de precipitação em diferentes regiões do mundo. E de que forma esse programa ele pode ajudar a mitigar os efeitos de futuras catástrofes ambientais? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Como a Márcia falou, o papel da mídia é fundamental para que a gente possa divulgar, propagar toda a ciência que é construída dentro das universidades, dos institutos tecnológicos, e a oportunidade que a imprensa nos dá é extremamente valorosa, né? Porque ela nos coloca em contato direto com a comunidade, que é o principal foco, o principal interesse de proteção e de trabalho das universidades e de todos os gestores, né? Bom, quando a gente olha para as mudanças climáticas, né, eu me atrevo a acrescentar na fala da Márcia que, além das questões relacionadas à precipitação, né, excesso de chuva e também déficit de chuva na ocasião das secas, a gente também vai vir a sofrer alguns episódios com ondas de calor e também com ondas severas de frio, né? A gente está verificando que nós temos episódios de frios intensos, aqui no Rio Grande do Sul especialmente, mais intensos, mais severos nos últimos anos do que a gente já observou em anos anteriores, né? Isso tudo passa obrigatoriamente por uma rede de observação de dados muito robusta, porque a gente não pode afirmar que as mudanças climáticas estão acontecendo do ponto de vista atmosférico se a gente não coletar os dados, se não fizermos a observação das variáveis atmosféricas, acumularmos essas informações e a longo prazo, ao longo de períodos de 30, 35, 40, 80 anos ou mais, a gente poder comparar com o passado e verificar de fato o que mudou. A mudança climática ela passa por uma mudança permanente dos padrões atmosféricos. A atmosfera ela apresenta variabilidades comuns. A gente tem dias mais... Desculpem, nós temos anos mais secos, anos mais chuvosos, anos mais quentes, verões mais frios, justamente por conta dessa condicionante de variabilidade natural do ambiente. Mas a mudança climática é uma mudança, uma alteração nos padrões, nos valores médios, de forma permanente. E a gente só vai verificar essa mudança, ou confirmar essa mudança, quando a gente tiver dados observados, acumulados, para podermos fazer as estatísticas a partir dessas observações. Então, a gente está vendo sinais de modificação, né? Essa chuva que aconteceu agora excessivamente no Rio Grande do Sul, nesse final de abril e durante esse mês de maio, vem apresentando características que fogem completamente de qualquer variabilidade. A gente está lidando com extremos climáticos. O quão frequente isso vai ficar daqui para frente? Bueno, serão as mudanças climáticas que vão nos apresentar, né? Será a análise de dados, a observação dos dados que vão nos mostrar e nos comprovar a mudança climática de fato. A gente ainda está vivenciando um momento de transição e de incerteza, né? De incapacidade da gente bater o martelo definitivamente de que isso é uma mudança climática. Só que estamos vivenciando coisas que nunca experimentamos. Não há registro das coisas que o Rio Grande do Sul vivenciou nesses últimos dias. Então, não tem como a gente fazer uma dissociação ou não falar sobre mudança climática, né, um comportamento associado a futuras mudanças climáticas, sim. E professora Solange, de que forma a Universidade Franciscana também pode atuar neste programa? Bom, a Universidade Franciscana, eu acho que já trazendo nessas duas personalidades, a professora Márcia e a Débora, que estão frente a um projeto tão importante como esse, já cumprem seu papel aqui de disseminar esse conhecimento.
A Universidade Franciscana, desde o início, quando a Márcia estava pensando, né, a proposta, lá, acho que foi no dia 1º de maio ainda, o Drama Maior nem tinha chegado em Porto Alegre ainda e ela já estava em contato comigo para essa parceria. Na Universidade Franciscana, nós temos vários projetos, várias ações que podemos, sim, nos conectar diretamente, a área das ciências tecnológicas, mas eu considero um foco fundamental aqui a questão da educação. Né? A Universidade Franciscana, ela nasce pela educação, pela área da saúde, e o quanto elas são importantes hoje dentro desse processo. Então, eu percebo, por exemplo, quando se fala em reconhecer cientificamente, reconhecer a ciência como algo fundamental dentro desse processo educativo, tanto de que a gente está num momento como esse, muitas vezes por não acreditar na ciência, pelas pessoas não acreditarem no que os cientistas dizem e ignorar todos os fatos que vinham sendo apresentados pelos cientistas da área de clima, principalmente, mostra o quanto a educação é fundamental e necessária. Então, aí é um aspecto muito forte e muito importante para a atuação de uma universidade. O segundo aspecto é como mitigar isso e como reduzir o impacto, já que a gente percebe que tem muitos aspectos que são sem volta. Né? Então, precisamos pensar de alguma forma em como reduzir esse sofrimento, esses impactos. E quando a gente olha aqui para a nossa região, foi muito complexo ver pessoas que não sabiam, como foi falado aqui, nem como se comportar perante esse fenômeno. Então, nós já estamos conversando também com algumas autoridades aqui da região de elaborar um plano. Como ensinar nossas crianças, como ensinar nossos idosos. As pessoas saíram sem documentos, sem o mínimo de condições de sobrevivência também, e de nem conseguir obter um auxílio agora, porque muitos perderam tudo, perderam documentos. E a gente aprende que em outros países, né, esse sofrimento gerou alguns aprendizados, que a gente precisa também ter formas protocolares de organizar isso. Então, a gente já tem conversado aqui com municípios da região que têm nos pedido ajuda para trabalhar tanto nessa questão educativa, como também numa questão protocolar, de como auxiliar as pessoas a se organizarem para eventos como esse, não de forma a assustá-los, porque está todo mundo muito assustado, né? Quando a gente vê uma nuvem do céu, a gente se assusta e pensa como vai ser, mas que isso seja uma lição. A gente passou já por outros momentos, né? Todo mundo fala da enchente de 41. Nós aqui na região tivemos a enchente em 1984, que foi muito pesada também. Eu até hoje tenho traumas disso, porque eu morava no interior, a ponte da estrada que eu ia para a escola caiu, até hoje eu sonho que a pinguela que eu passava caiu. Então percebam que esses traumas serão para o resto da vida, mas que a gente também precisa, de alguma forma, auxiliar. E a universidade tem esse papel. Tem a ciência, tem a educação, tem a tecnologia, e nós estaremos assim muito próximos a todas essas possibilidades para reduzir ao máximo os impactos futuros de tudo isso. Deixa eu só acrescentar um ponto que eu acho muito importante. O estado do Rio Grande do Sul, ele é muito capilarizado com universidades. Então, eu provoco gestores e gestoras dos diferentes municípios que entrem em contato com a sua universidade local, porque eles vão poder apoiar não só nas questões de educação, que são fundamentais, mas também no acompanhamento na área de saúde, particularmente saúde mental, ou nas tentativas de uma reconstrução da vida dessas pessoas. Esse apoio, ele requer uma rede de diferentes especialidades, e é bem importante a gente ter pessoas do local que compreendem a dinâmica econômica do local, mas também entendem as pessoas deste local, né? Felizmente, a gente tem essa rede de universidades que podem ser e devem ser, sim, provocadas para fazer isso. A gente está, nesse momento, conversando com diferentes universidades do estado, estou numa tratativa para conversar com o conjunto das comunitárias, porque elas são também muito capilarizadas, e com isso a gente ter essa oferta, né, desse conhecimento que vai gerar essa resiliência que a gente precisa construir nesse momento.
Eu gostaria de colaborar. Nós estamos falando desse lugar, né, tão próprio nosso, que é de dentro das universidades, mas quando a gente fala em educação, eu tenho certeza que as gurias vão concordar comigo, né? A gente está falando de educação desde a sua base, né? A gente precisa ensinar as crianças a ouvir a ciência, acreditar na ciência, a se comportarem, né? Quem de nós fez algum treinamento de salvamento ou de evacuação aqui no Brasil, né? Nós não temos isso como um cenário possível, né, e atuante aqui no Brasil. E a gente vai precisar começar a fazer, a olhar para isso, né? Não tem como uma região ser afetada por uma enxurrada, por um deslizamento de terra, com uma escola funcionando em horário de aula, e as crianças não saberem o que fazer, né? Entra todo mundo em pânico e a tragédia tá posta, né? Então, quando se fala em educação, a gente dentro da universidade, a gente é capaz de gerar conhecimento, de gerar soluções, de propor soluções, mas é preciso também se olhar para essa educação formal de ensino fundamental e ensino médio, e também de ensino comunitário, né, de saber popular, para as pessoas saberem o que fazer nesses momentos, né? A gente aqui em Pelotas estamos vivenciando uma experiência que está sendo muito exitosa, infelizmente, porque está todo mundo muito impactado com as tragédias que aconteceram no restante do estado, né? Então, toda a mobilização da prefeitura, da Defesa Civil, está sendo muito atendida pela comunidade, mas porque todo mundo viu a tragédia que foi por não terem ouvido as recomendações de Defesa Civil e das prefeituras, né? Daquelas que fizeram. Então, a gente está tendo muita resposta, estamos tendo tempo também para nos prepararmos, né? Mas e quando não tivermos, né? Como será? Então, a educação ela precisa ser feita em todos os níveis, né? A universidade gerando informação e soluções, mas os demais estando preparados para receber essas informações e seguir as orientações. E isso é bastante importante quando se fala em tragédias, né? Santa Maria tem uma marca, e quando a gente agora passou por tudo isso nos últimos dias, vinha muito nessas marcas das tragédias e de como a cidade volta também com isso, porque aqui nós hoje temos protocolos muito rígidos na cidade, com a questão de construção, mesmo nas escolas, nos setores, a gente segue assim algumas, mas a pergunta é, isso acaba sendo às vezes muito localizado, né? E hoje o Rio Grande do Sul está passando por isso e está muito sensível a isso. Mas qualquer lugar do país isso pode acontecer. Então, esse é um movimento que talvez que comece aqui no Rio Grande do Sul, mas uma tragédia dessas, a gente perde, a gente não tem domínio sobre onde é o próximo lugar e como isso vai impactar. Porque mesmo pensando no Rio Grande do Sul, num estado, né, tão espalhado, tão organizado em alguns lugares, isso não foi barreira nenhuma para uma condição climática dessas. E temos outras regiões que são muito mais vulneráveis no Brasil e que se acontecesse isso, a tragédia teria sido muito pior. Então eu acho que pensando sim o Rio Grande do Sul, e concordo muito, né, com esse posicionamento que se traz nesse projeto, de que isso seja educativo e que seja capilar nas várias regiões para o Brasil, que sirva como um grande exemplo de que não se repitam, né, e que se escutem, porque eu penso assim, mesmo com todo esse desastre ambiental, a tragédia poderia ter sido muito pior se as pessoas, né, como falou a Débora, não tivessem escutado lá na região sul, não tivessem visto, e aí a mídia, a comunicação rápida que nós tivemos também foi importante, porque assim como alguns não aceitaram, a grande maioria aceitou, e isso ajudou muito. Eu percebo isso também como um papel que a gente conseguiu reverter rapidamente aqui no nosso estado. Mas o que a gente viu, por exemplo, na Serra do Rio de Janeiro, naquela época, foi muito uma tragédia muito mais mortal, né? Porque foi muito rápida e numa região muito complexa do ponto de vista de geografia, então, infelizmente não vai ser o último, né? Esse é o nosso sentimento e a nossa angústia também como cientistas. A angústia é essa, e o que vem? E o que nós podemos fazer quanto a isso? Então,
esse é o nosso papel de universidade, de cientistas. Temos que pensar todos juntos para que reduzir ao máximo, né, os efeitos, se acontecer logo ou mais adiante. E professora Márcia, nós falávamos então da importância da comunicação, né, que ajudou a evacuar tantas famílias, né, da região sul e evitar que essa catástrofe fosse ainda maior. Pensando nisso, eu lhe pergunto, de que forma a união da ciência, da administração pública e até mesmo da mídia pode contribuir para que o Estado possa se reerguer e evitar catástrofes futuras? Olha, é urgente a gente montar um sistema do Estado do Rio Grande do Sul, um serviço climático que consiga fazer uma verificação bem fininha e em tempos muito curtos, médio e longos, ou seja, um grid que consiga acompanhar o nosso estado, mas que quando verifique que tem uma emergência climática, dispare alertas que cheguem nas pessoas, cheguem no gestor público e que essas pessoas estejam preparadas. Então, a gente vai ter que trabalhar a educação, nós vamos ter que trabalhar a formação desses gestores e nós temos que construir esse sistema. Eu não estou querendo desmerecer o serviço que já o INEMET e o CEMADEM fazem, mas eu acho que agora está na hora da gente pegar esse monitoramento e aliar tanto o monitoramento público que já é feito com o privado e aumentar o número de estações por todo o estado para a gente ter esse monitoramento muito fininho, alertas, com vários períodos para a gente estar acompanhando e preparação das pessoas para esses eventos. Lembro que provavelmente não teremos só chuvas, vamos ter também períodos de seca, vamos ter eventos como tivemos no ano passado, de ventos muito fortes, tá? Que foram bem danosos aqui na minha cidade de Porto Alegre. Tá? Então, nós vamos ter que estar nos preparando para isso, e isso significa ter alertas que sejam fidedignos, rápidos, eficientes e com resposta. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas eu tenho certeza que juntando as capacidades que temos maravilhosas aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente não precisa, até pode contar com apoio de gente de fora, mas a gente não precisa desse apoio para construir isso com a gestão, né, do estado e dos municípios, a gente consegue fazer isso. Ao mesmo tempo que nós temos que olhar no município que está se reconstruindo, por favor, gestores e gestoras, procurem a universidade. Nós podemos dizer o jeito mais fácil, mais em conta, mais eficiente para fazer essa reconstrução, em termos de realocação, que as pessoas estão querendo agora tudo fugir da região que estava, onde às vezes não necessita isso, basta a gente ter mais reflorestamento, plantar mais árvores, cuidar das encostas, tem estratégias ecológicas para resolver isso. Então, assim, busquem o serviço das universidades e esse programa de emergência climática e ambiental está trabalhando justamente nisso. Eu quero agradecer, então, a presença de vocês, 3 pesquisadoras hoje aqui no Novas Fronteiras. Agradecer por vocês também compartilharem, né, um pouco do conhecimento de vocês, as estratégias, as ideias que podem aliar, então, a ciência e o poder público para que, né, possíveis catástrofes que venham a acontecer no futuro, o impacto, né, seja minimizado. Agradeço a presença da professora Débora, a professora Márcia, a professora Solange. Agradeço também a companhia de você. Para rever este programa, você pode acessar o nosso youtube.com/UFNTV e as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Até mais!